Quero já entrar em outros assuntos, e tem um assunto muito importante que está na nossa página do UOL e é mais um caso de violência contra a mulher. Reportagem essa do Carlos Madeiro, publicada na nossa página e que envolve um advogado, influenciador com muitos seguidores, e que foi preso por agressão contra uma mulher. Isso em Maceió. A gente tem as imagens, eu não sei se a gente tem áudio nessas imagens ou não. Tá, são câmeras de segurança, a gente vai ver aí, são imagens violentas, cuidado, né? São imagens violentas, ela tá toda suja de sangue após sofrer uma forte agressão. Estamos falando do advogado João Francisco de Assis Neto, ele inclusive está preso, foi preso ontem à noite. Ele é suspeito, né, de agredir a companheira no apartamento dele, na orla lá de Maceió, no bairro de Jatiuca. No fim da manhã de hoje, a prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva pela Justiça após a audiência de custódia. João Neto, como é chamado, é famoso nas redes sociais, tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. A vítima, uma mulher de 25 anos com quem tinha união estável, afirmou ter sido agredida pelo advogado, relatou à polícia que ele a derrubou com um empurrão. E ela conta que ao cair, ela bateu o queixo no chão, teve um corte profundo e precisou ser levada para o hospital. Após receber o atendimento, ela foi à delegacia e acabou registrando o boletim de ocorrência. Essa câmera de segurança que a gente está vendo as imagens aí do prédio flagrou exatamente o momento em que a mulher deixa o apartamento totalmente ensanguentada e ele aparece em seguida oferecendo um pedaço de pano para enxugar ela, mas ela nega. Depois ele empurra ela, empurrando o pano, a força, que é essa imagem aí que a gente está vendo, no queixo dela, porque tem um rastro de sangue no chão. Outra pessoa aparece na gravação, mas não há detalhes de quem seria, a gente não sabe quem é. Segundo a polícia, o João foi detido próximo ao local em que a vítima estava recebendo atendimento médico e ele foi conduzido para a central de flagrantes, atuado pelo crime de lesão corporal, nos termos da Lei Marinha da Penha. É tão forte quando a gente vê essas imagens, né? Eu acho que causa uma dor aqui em todas nós, principalmente nós mulheres, o quanto a gente vê e sabe que isso é tão comum e corriqueiro no nosso país. A gente convidou a conversar conosco, a trazer uma análise sobre esse caso, a nossa colunista Cris Fibe está aqui já conosco. Olá, Cris. Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso All News. Boa tarde, Fabíola, Josias, Sakamoto. Quanto tempo? Eu não tinha nem vindo aqui na estreia do estúdio. Bom estar com vocês, apesar do assunto. É sempre mais um caso, muitas vezes da mesma maneira. E mais uma vez a gente ressaltando a coragem dessa mulher em conseguir buscar a ajuda da polícia, em registrar o boletim de ocorrência. Mais um caso que ganha repercussão por ser alguém famoso, conhecido, um influencer, como se diz, um advogado, né? E que mais uma vez não se sabe, né? Como que ele fez tudo isso, mas mais uma vez um homem agredindo uma mulher, Cris. Um homem com 2 milhões de seguidores, né, Fabíola? É lamentável. E eu queria destacar aqui alguns pontos que a gente observa nas imagens. As imagens, infelizmente, não mostram até o fim o que aconteceu depois desse momento, porque ela parece desfalecer. Nesse momento em que ele dá o pano para ela, né? Quer dizer, coloca o pano de forma agressiva para conter o sangue, ela fica algum tempo nessa posição. Você vê que ela não faz nada com os braços, ela bota os braços para baixo, bem acuada, e ela cai no chão. Não dá para entender se ela está desfalecendo, se ela está se encolhendo, e a gente não vê o final. Mas o fato, Fabíola, é que esse momento parece muito mais que ele está indo conter as provas do que ele está indo auxiliar uma mulher em perigo. E me chama a atenção também a presença desse outro homem, que não está identificado, a gente não sabe pela reportagem quem é, mas esse outro homem que entra em cena, em nenhum momento ele estende a mão para essa mulher. Ele vai fazer uma limpeza de prova, uma limpeza de rastro, ele vai colocar o pano no chão para limpar o sangue, ele vai dar o celular para que esse advogado, esse sujeito,
possa, enfim, controlar essa situação, eles estão contendo o risco desse homem ser punido e não ajudando efetivamente essa mulher que a gente não vê as imagens da agressão, mas a gente vê no início que ela está se debatendo e aí a gente já vê sangrando. Ele foi preso em flagrante, a gente não sabe no que vai dar, mas de novo, né, Fabíola, como tantos outros casos, a importância das imagens. Foram imagens do prédio, a gente vê também que tem vários outros apartamentos no entorno. Ninguém faz nada, a gente não sabe se tem gente ou não, mas também é importante dizer que é obrigação dos vizinhos e de quem quer que escute uma agressão à mulher intervir e ajudar essas mulheres. A gente tem o mau hábito de se acuar e não intervir, até por medo, né, de que esse homem que é agressivo faça alguma coisa contra nós. Mas é importante a intervenção, porque é um crime covarde e um crime de demonstração de poder sobre o corpo de uma mulher. Então, esse agressor, quando ele é flagrado por outras pessoas, normalmente ele recua, mas se não recua, enfim, alguém precisa fazer alguma coisa para ajudar essa mulher. E me chamou muito a atenção ter outro homem nessa cena toda, que vai ser, enfim, uma testemunha aí do processo, porque se não fossem as câmeras de segurança, ia de volta ficar um crime de palavra contra palavra, né, Fabíola? Essa mulher ia fazer um corpo delito, ia dizer que foi agredida, e esse homem ia ficar repetindo que ela está mentindo e que ele é vítima de complô, como a gente vê em tantos e tantos casos por aí. Quando não há imagens, como é difícil para a mulher comprovar a sua palavra e que a sua palavra tenha valor de prova. Mas é isso, Fabíola, me chama a atenção a inércia desse homem que não faz nada e o fato de que nenhuma outra porta se abre para essa mulher, Fabíola. Tem alguns pontos aí para a gente poder analisar. Primeiro, o que pode acontecer com esse advogado, né? A Polícia Civil realizou todo o protocolo, realizou a lavratura do auto de prisão em flagrante. A delegada determinou a instauração de um inquérito policial para apurar todos os fatos ocorridos nesse caso de violência contra a mulher. Essa é uma nota da polícia. Quem está com o caso é a delegada Ana Luísa, a coordenadora das delegacias especializadas no atendimento à mulher. E aí, mais uma vez, a importância de a gente ter um atendimento específico para as mulheres nesse caso, né? Uma delegacia especializada no atendimento à mulher que determinou esse atendimento. A delegada afirmou que a vítima alegou que eles tinham uma relação de união estável 2 anos e já havia sido agredida outras vezes, mas não tinha prestado queixas contra ele. E agora ela apresentou esse boletim de ocorrência, mas não foi a primeira vez que ela sofreu isso, né? E isso também é muito corriqueiro. A mulher tem muito receio na primeira agressão, porque depois eles acabam chegando num entendimento e ela nunca mais vai acontecer, e aí novamente ela é agredida, e novamente ela é agredida, e aí novamente ela é agredida, e infelizmente muitas vezes vai até a morte em situações como essa. Bom, em nota no Instagram, esse advogado que é muito conhecido pelas redes, disse que não vai se pronunciar sobre esse caso. A OAB também foi aí conectada pela nossa reportagem, informou que não vai se manifestar em casos que acontecem em âmbito privado dos advogados, diz que as medidas internas que cabem ao Tribunal de Ética e Disciplina são sigilosas e não pode ser comentada. Esse era o ponto que eu queria trazer também com você, Josias. Como é que você vê o caso aí desse advogado? Ele, além de ser advogado, de ser muito conhecido pelas redes, ele é ex-policial militar na Bahia. O nome dele é João Neto, conhecido nacionalmente por fazer vídeos respondendo a perguntas de internautas. No ano passado, ele foi contratado, inclusive, pelo Pablo Marçal, durante a campanha à Prefeitura de São Paulo. Em setembro do ano passado, ele gerou revolta a agredir um advogado durante uma audiência de conciliação em Maceió. Ele tem outros casos de agressão no currículo dele. É tudo muito deprimente, né, Fabíola? Não tinha condições de ser policial militar, não tem condições de exercer a advocacia, é covarde, porque procurado diz que não vai se manifestar, e a OAB se porta de forma muito inadequada, né? Evidentemente, a OAB tem como representante de uma corporação, uma entidade de classe, deveria se posicionar claramente, deveria dizer, olha, isso vai ser averiguado, esse personagem vai ser banido do meio advocatício, porque assim devem proceder as entidades que se
se dão ao respeito, não é, Fabíola? Estamos aqui diante de cenas que são incontestáveis, as imagens estão aí. Agora, nem tudo que é estável, Fabíola, merece o tratamento adequado. Há um outro caso, que também havia filmagem de uma um representante do Ministério Público que chamou uma advogada de cadela, comparou a advogada a cadela, isso foi filmado e ele não foi nem admoestado durante a sessão em que isso aconteceu. Depois o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, deu a ele uma punição que foi uma censura. Só isso. O juiz assiste a uma cena como essa, em que um promotor de justiça chama uma advogada de cadela, compara uma advogada a uma cadela, tudo filmado, o juiz se mantém inerte, nem adverte o promotor que chama Valber Luiz do Nascimento. Aliás, foi noticiado ontem pela nossa colega, a Mônica Bergamo, na coluna dela, na Folha de São Paulo. Aconteceu, Fabíola, inacreditável esse episódio. E o receio é de que suceda algo parecido com este caso, também está filmado, acabamos de ver aí as cenas, uma agressão explícita, né? Neste caso também, houve a filmagem, a advogada fez o que restava fazer, neste caso, que foi acionar a justiça para que o promotor fosse punido, e aconteceu o inacreditável, Fabíola. Esse episódio aconteceu em setembro lá de 2023, aconteceu na terceira vara do Tribunal do Júri do Amazonas, e um promotor atrás do outro foi recusando o caso, disse que estava impedido, por razões pessoais, de tratar do caso. E o caso está parado desde então. O episódio vergonhoso e a sequência de promotores que abriram mão da prerrogativa, da obrigação de tratar do caso, se transformou num escândalo dentro do outro. E aí, até hoje, agora, ontem, por isso a Mônica Bergamo voltou ao assunto, finalmente a Corregedoria do Ministério Público interveio e o Ministério Público teve que indicar um promotor que, afinal, tratar do caso. Depois de 10 promotores terem se recusado a tratar, 10 promotores, um atrás do outro, dizendo, não, estou impedido de tratar desse assunto. Um juiz se declarou também suspeito para analisar o caso, está lá o caso engavetado até hoje. Então, o receio, Fabíola, é de que ocorra algo parecido aqui. E ainda mais grave, aqui nós estamos naturalizando um episódio em que uma advogada foi chamada de cadela, foi comparada a uma cadela. O promotor disse, olha, os cães são conhecidos pela lealdade, e compará-la a uma cadela, nesse momento, seria indigno com os cães, disse o promotor durante a audiência. E está lá o caso até hoje engavetado. Então, eu é preciso que os casos recebam o tratamento adequado, né? Neste caso específico, estamos diante de uma cena de uma agressão a uma companheira, praticada por um suposto, um hipotético advogado, porque esse personagem não tem condições de advogar, e aí a OAB diz, não, isso é tratado internamente. Se for tratado no Conselho de Ética, será um processo que correrá em segredo. Isso aqui, o segredo já foi quebrado pelo próprio personagem, ao agredir diante das câmeras a sua companheira. Então, a OAB, Fabíola, precisa se dar o respeito também, né? E o que se espera é que esse caso tenha um tratamento diverso do outro que mencionei aqui, em que uma advogada foi tratada como animal, numa sessão pública, tudo filmado, e agora estamos falando de um episódio de 2023, né? 2 anos depois, o Ministério Público se dignou a indicar um promotor para cuidar da matéria. Vamos lá, Cris, até para aproveitar também o seu tempo aqui. Essa situação, ele já tinha outros casos, ele é advogado. O que pode acontecer com ele, né? Eu sei, você não é jurista também, mas assim, que tipo de punição ele pode ter por esse episódio?
Então, Fabíola, eu queria acrescentar, o Josias foi perfeito ao falar da OAB, né? A gente esperaria que houvesse uma resposta, uma manifestação bem clara. O que acontece muitas vezes é que esse sigilo nos processos de violência contra a mulher, que são feitos para proteger a identidade da mulher, acabam protegendo os agressores. E a OAB vai, sob esse manto bem cara de pau do sigilo do processo, de esperar os devidos trâmites, deixar de condenar um agressor, o que podia ser feito, inclusive, sem incriminar este sujeito antes do devido processo legal. Mas a OAB podia se manifestar com um veemente repúdio à violência contra a mulher, coisa que a OAB não tem feito, a gente não tem visto isso da OAB, nem do Poder Judiciário como um todo, que, apesar de o CNJ fazer repetidas chamadas de atenção, aprovou um protocolo para que os casos sejam julgados sob perspectiva de gênero, temos a Lei Mariana Ferrer para impedir a humilhação nos tribunais, mas o que a gente vê na prática pelo Brasil todo é todo tipo de humilhação às mulheres. E como o José estava falando, as mulheres advogadas, as mulheres promotoras, as mulheres vítimas. Então, Fabíola, o que se esperaria é que a OAB e o Poder Judiciário brasileiro como um todo impedisse esses homens de contaminar o Poder Judiciário com este poder misógino que vai contra a nossa defesa. Então, o que a gente falou mais cedo, né? Você bem destacou, Fabíola, o ciclo da violência. As mulheres muitas vezes demoram a denunciar porque as agressões começam, entre muitas aspas, pequenas. A própria agressão verbal, a violência psicológica, que hoje também já é crime previsto em lei. A gente tem a Maria da Penha para proteger as mulheres em vários aspectos, né? A violência patrimonial, psicológica, moral, física e sexual estão sob esse guarda-chuva. Então a gente não deve esperar para denunciar. Só que além do ciclo da violência, significa o quê? Essa violência vem misturada com demonstrações de amor, de afeto. Então quando você vê, você já está numa dependência, às vezes financeira, às vezes emocional daquele homem, demora a denunciar porque muitas vezes você só quer paz e não quer ver esse homem punido. O que pode acontecer, né? Criminalmente, Fabíola, esse homem deve ser julgado no aspecto criminal e pode ser preso, sim, por essa agressão. Ele pode ficar, além da prisão em flagrante que ele sofre agora, ele vai conseguir um habeas corpus para sair e responder em liberdade, muito provavelmente, mas depois ele pode ser condenado e preso. Deveria se ficar provada a agressão, que a gente não vê, mas as imagens deixam bastante claro de onde está vindo, né, Fabíola? Agora, a gente esperaria também que esse tipo de advogado fosse impedido de trabalhar. E muito me preocupa também outro aspecto sobre o qual a gente ainda não falou, mas é um homem de 2 milhões de seguidores, ou seja, é o que a gente chama hoje de influenciador. Olha que péssimo exemplo, né, Fabíola, para 2 milhões de pessoas aí que a gente espera que parem de segui-lo. E isso traz essa constatação que a gente sabe que é assim, né? Esse agressor, ele está em todos os lugares, em todas as classes sociais, né? Dos mais poderosos aos menos poderosos, né? Isso está em todos os lugares, né? E esse é o alerta também, né? É essa coisa mais corriqueira.